Boa noite, pessoal, e pessoal que está me ouvindo. Hoje eu venho com um assunto importante para ser debatido aqui com vocês. Algumas semanas atrás a gente pôde observar no mundo e aqui no Brasil jovens que se dizem contra o fascismo a favor da democracia, destruindo monumentos, quebrando vidraças. E eu fico pensando, meu Deus, o que tem na cabeça desses jovens? Eu vou te contar uma coisa surpreendente. Não tem nada na cabeça desses jovens. São os chamados inocentes úteis. Pessoas que estão sendo manipulados por lobos que realmente faz militância, né? Que estão na causa, que estão na seita, numa seita globalista e numa seita da esquerda. Eu vou contar uma história rápida. Assim que eu entrei no curso de História na faculdade, no primeiro semestre tinha uma matéria chamada Iniciação à Filosofia. E eu comecei a ler autores. E, surpreendentemente, esses autores eram Max Weber, Adorno, Horkheimer, Kant. Para falar a verdade, eu li todos os autores da Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, para quem não sabe, não é uma escola. Era uma congregação de pensadores marxistas que estavam divergindo das ideias de Marx e queria criar um novo estilo ideológico do marxismo. E eu continuei, né? Continuei a essas leituras. Pois li Nietzsche, Foucault, e eu comecei a me aprofundar, né? Com aquelas ideias, fiquei romântico, e agora eu sou socialista e tal, tenho uma causa. Mas como eu comecei a me aprofundar nos estudos sobre o comunismo, aliás, em toda a minha faculdade eu li 99,9% de autores comunistas. O único autor liberal que eu tive acesso foi Adam Smith, no livro Riquezas das Nações. Um ótimo livro para quem quiser ler. Então eu comecei a entrar nesse romantismo de comunismo e comecei a ler a biografia de Stalin, de Mao Tse-tung, né? do pai e do avô do Kim Jong-un. E comecei a ver essas atrocidades que esses caras fizeram. Comecei a ver absurdo. Stalin matou 11 milhões de pessoas a bala. E matou mais 50 milhões de pessoas nos Gulag, onde eram campos de trabalhos forçados.
Sem falar no Holodomor da Ucrânia, que eles tomaram todas as ferramentas agrícolas dos agricultores e as pessoas da Ucrânia viviam de favores para comer do Estado de Stalin, que realmente não deu comida para o povo ucraniano e milhares de ucranianos morreram de fome. Sem falar da grande fome de Mao, que matou 49 milhões de pessoas, quando o Mao também se apropriou de todo o mecanismo, de toda a estrutura agrícola do povo chinês e morreu milhões. Ele falou assim, não, o Estado vai alimentar o povo chinês, e não alimentou, morreu milhões de pessoas. Aí eu falei, não, vou sair fora dessa, tá fora. Aí virei petista. Aí, não, petismo mais light. Quando eu comecei a entender que o petismo também fazia parte dessa louca história, dessa louca ideologia, que eles passavam pano, como diz hoje, né? Em todas essas milhões, mais de 120 milhões de pessoas morreram sobre a ideologia marxista. Aí eu volto ao ponto desses grupos radicais aí quebrando vidraça de banco, derrubando obras de arte, monumentos históricos. Será que esses jovens leu algum livro sobre Mao? Sobre Stalin? Sobre Trotsky? E Trotsky era mais perigoso do que Stalin. Pelo menos Trotsky lia e Stalin era só um psicopata genocida. E eles não sabem também, esses jovens, que fascismo, stalinismo e nazismo são a mesma coisa. Beberam na mesma fonte, que é o marxismo de Karl Marx. Eu fico pensando, gente, eles não leem nada, não sabem nada, quebram vidraças, mas não sabem nem por que estão quebrando vidraças, porque não leem, são acéfalos, lutando por uma causa que eles nem sabem por que estão lutando. Por isso, cada intelectual de direita, cada pensador de direita tem que se manifestar no YouTube, postar vídeos no YouTube, para que essas pessoas, esses inocentes últimos, esses adolescentes, esses jovens, comecem a perceber aonde eles estão se metendo. Porque o caminho deles não tem volta. Vão ser desempregados porque o mercado não aceita esse tipo de manifestação, de radicalismo. O mercado não aceita. E quem está ganhando com isso? As elites da esquerda. Eles estão ganhando com isso. Cargos públicos, mandatos políticos. Raciocínio. Explique para o seu filho o que é o comunismo. Leia com ele o que é o comunismo. Pegue bons livros. Se possível, pegue autores, escritores conservadores. Eu não conhecia Olavo de Carvalho. Caramba, não conhecia Olavo de Carvalho. Na faculdade não me ensinaram que existia Olavo de Carvalho. Me ensinaram que era Gramsci, mas não me ensinaram que é Olavo de Carvalho. Não me ensinaram sobre o ser Roger Scruton, que morreu recentemente.
não me mostraram na faculdade. Pois isso que acontece. Uma grande alienação nas faculdades federais, principalmente nos cursos de História e Filosofia. Junte seus filhos, seus sobrinhos, seus netos e expliquem para ele o que é o comunismo. Há jovens que não vão voltar mais, mas é possível que a gente construa a partir de hoje uma nova juventude conservadora, com pensamentos conservadores, de família, tradicional, né? De bons costumes, de moral. Sou de um tempo que todas as sextas-feiras a gente se reunia no pátio da escola e hasteávamos a bandeira nacional e cantávamos o hino nacional. Era muito bonito. Tenho saudade dessa época. Tenho saudade da época que o diretor passava por os corredores e se tivesse alguém fora de sala, estava enrolado. Lugar de aluna na sala de aula. Que saudade desse tempo. E nós temos a oportunidade de recuperar esses jovens que estão aí fazendo esse extremismo, porque eles não leem. Nós temos que indicar o caminho para eles, da leitura. Não esses leituras, né, de esquerda, né, Graciliano Ramos, leitura brasileira, mas é de esquerda, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, são comunistas todos eles. Tem obras boas que a gente tem que a gente não pode também generalizar. Escreveram livros fantásticos, né? Mas são escritores de esquerda. Precisamos de ter escritores conservadores também de qualidade. O vídeo já está ficando longo, vou me despedindo. Pense bem, pense bem. Ajude a recuperar esses jovens que quebram vidraças com leitura e conhecimento. Obrigado, boa noite.